Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia do canal Sua Beleza e hoje eu vim falar sobre protetor solar. Isso mesmo, eu trouxe esse aqui, tá bom? Da Epsol. Porque eu vim tentar mudar o seu conceito. Eu sei, você não gosta de usar filtro solar. Porém, é um item essencial no nosso dia a dia. Primeiramente, eu vou tentar conscientizar você do porquê usar. Filtro solar, gente, é muito importante. Por quê? Porque ele atua como uma barreira de proteção para a nossa pele, contra raios solares, contra a poluição, sobre vários fatores que acabam prejudicando a nossa pele. Os raios UVA são os raios que eles atingem nossa pele mais superficialmente. É quando acontece da gente ficar com a pele vermelha, acontece de ficar irritada por muito tempo ao sol. Os raios UVB são os raios que penetram mais profundamente. Esses raios, eles causam a queimadura e podem desenvolver um acúmulo de células. Os raios, eles penetram nas células. Quando acontece essa penetração, eles podem modificar aquela célula. A célula modificada pode acometer dela ter um crescimento exagerado, um crescimento anormal. Esse crescimento exagerado pode acometer a desenvolver um câncer. Por isso que é tão importante o filtro solar. Mas eu sei, você não gosta porque ele é pegajoso. Não gosta porque ele te dá alergia. Gente, existem inúmeros filtros solares no mercado. Eu vim falar da Epsol por quê? Porque é um filtro solar que eu tô usando já há algum tempo. Algumas amigas minhas usam e até elas que me indicaram. E depois que eu passei a utilizar, eu vi nitidamente a diferença da minha pele. Ok. Eu mostrei o meu filtro solar e vocês puderam ver que ele é um filtro solar com cor. Vou mostrar de novo, aqui dá pra ver a tonalidade dele. No vídeo eu vou mostrar pra vocês eu aplicando, mas essa é a tonalidade dele, tá bom? Por que um filtro solar com cor? O filtro solar convencional, aquele que a gente passa e fica transparente na nossa pele, ele vai atuar protegendo contra os raios UVA e UVB. É bom, é ótimo, é maravilhoso. Principalmente quando é um fator já acima de 30%, que aí a gente consegue ter uma proteção a mais na nossa pele. Porém, o filtro solar com cor, ele atua não só protegendo contra o UVA e o UVB, como ele protege contra a luz visível. O que é a luz visível? A luz visível é o espectro criado eletromagnético da luz que a gente consegue ter percepção. A luz do sol, a luz do celular, a luz do computador. Essa luz, ela não é tão nociva contra os raios UVA e UVB. Porém, com o passar do tempo, ela também vai prejudicar a nossa pele. Ela vai acometer de gerar o envelhecimento precoce, pode acometer de chegar às manchas. Outro ponto, por que você deve usar filtro solar? Manchas. Gente, eu não sei se todo mundo conhece, mas existe o melasma. Vou mostrar aqui uma foto. Você deve conhecer alguém, ou até mesmo você pode ter melasma. Melasma é um tipo de mancha criado pelo sol. Como funcionam as manchas? Quando você tem uma exposição longa ao sol, sem proteção, a sua pele começa a desenvolver uma proteção. Essa proteção é pela melanina. Então, a melanina começa aqui embaixo a ser produzida e ela vai subindo até aqui. Quando ela chega na camada que a gente consegue ver, a mancha tá lá. Porém, você vai tirando, mas desde a última camada já tem a mancha também. Então, você tira essa camada, essa sobe também tem mancha. Por isso é importante o filtro solar, porque o filtro solar vai prevenir essa mancha. Quem tem melasma, infelizmente, não consegue acabar, eliminar. Consegue controlar. Porém, se não utilizar um filtro solar, se não hidratar, se não cuidar direitinho, ele vai voltar, porque é uma mancha que você vai ter pro resto da sua vida. Alguns momentos depois. Por isso que eu vim indicar para vocês o Epsol. Porque ele é um filtro solar como se fosse uma base. Ele atua na maquiagem. Para vocês, vocês vão ver no desenrolar do vídeo que eu usei ele como se fosse realmente uma base. Eu passei o filtro solar, eu espalho, vou colocando a aplicação de gotinha em gotinha por todo o rosto. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa um excesso aqui e tenta espalhar, mas ele não consegue cobrir todo o rosto. Você tem que passar uniformemente, um tom que cubra totalmente a sua pele, uma quantidade que vá cobrir. Um fator importante é porque assim, quando é um filtro solar com cor, você percebe onde você conseguiu cobrir com o filtro solar e quando você não conseguiu cobrir.
Isso é mais um ponto positivo a favor do filtro solar. Agora que eu expliquei um pouquinho, eu vou explicar profundamente sobre o filtro solar Episol, tá bom? Eu vou ler o que vem aqui atrás da embalagem para vocês e eu vou falar a minha opinião que eu tô tendo desde que eu comecei a usar, tá bom? Aqui fala o quê? Que a Episol possui o efeito base indicado para todos os tipos de peles, inclusive as extremamente sensíveis à queimadura solar. Como eu falei, como ele é um filtro solar com base, ele vai proteger mais ainda. Ele tem, além da proteção UVA e UVB, ele tem a proteção da luz visível. Por isso que é mais indicado para peles sensíveis. Ele tem uma textura fluida durante a aplicação e com um toque seco ao final. Quando você aplica ele, realmente você sente que ele é bem fluido mesmo, mas ele vai secando com o passar que você vai espalhando. Ele não fica aquela coisa pegajosa. Ele produz um efeito mate, que é o efeito antibrilho, e pigmentos de origem minerais capazes de diminuir a luz, disfarçando pequenas rugas, linhas de expressões e imperfeição da pele. É nitidamente isso, né, gente? Porque assim, como ele é um filtro solar que tem cor, ele vai cobrir uma manchinha, alguma ruga, claro que é coisas muito leves. Como vocês podem ver, eu tenho algumas pintas no meu rosto, mas esse lado aqui. Ele dá uma diferençazinha no tom, mas ele não consegue cobrir 100%, tá bom? Ele não é aquela base reboco, digamos assim. Ele é mais um fluido, uma base para você usar geralmente no seu dia a dia. Aqui também fala, deixa eu ver... Ele protege imediatamente após a sua aplicação e preserva o colágeno, através de uma tecnologia inovadora que minimiza os danos mais profundos da pele causada pelos raios infravermelhos e devido à antioxidação. Então, gente, essa parte aqui que fala que ele protege imediatamente. Normalmente, filtro solar, quando a gente compra, é muito importante a gente ler o modo de uso. Por quê? Porque tem filtros solares no mercado que eles começam a ter o seu efeito após algum minuto. Alguns minutos você aplica na pele. Eu não vou lembrar agora decorar de cabeça. Eu vou olhar meus outros filtros solares e eu posso até fazer um vídeo mais detalhado para vocês sobre isso. Mas tem filtro solar que você vai passar no seu rosto e só após 10 a 15 minutos que ele vai começar a ter o efeito. Isso é muito importante, porque tem pessoas que acordam na correria, aplicam o filtro solar e sai. E muitas vezes, quando a pessoa vem encontrar, ele começa a ter a sua função, é o momento que ela já chegou no seu destino. Claro, vai auxiliar? Vai, porque vai estar protegendo a sua pele. Mas é muito importante. Esse você passou, ela está protegida. Tem filtro solar que você tem que esperar. Então, isso é bem importante, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é o antes e o depois pra ele. Eu vou passar primeiro numa parte do rosto pra vocês compararem com a outra. Ele tem uma cobertura, pra mim, é ótima. Eu não gosto de uma cobertura muito grande, aquela cobertura excessiva, porque eu me sinto desconfortável. Pro dia a dia, pra mim, é perfeito. Eu uso pra trabalhar, às vezes eu uso até pra sair, como se fosse uma base normal. Aí eu coloquei uma maquiagem até chegar no tom, exatamente a pele que eu tô agora. Eu passei só um pó, um blush, uma sombra e o rímel batom. É uma maquiagem muito simples, mas pra vocês verem como é o filtro solar, a aplicação dele, como é a cobertura, tudo, tá bom?
Os meus pontos positivo e negativo. Primeiro ponto positivo, a cobertura dele, muito boa. Segundo ponto positivo, não é comedogênico. Desde que eu comecei a usar, eu tô usando há um bom tempo, não apareceu nenhuma acne fora do normal, do período hormonal que toda mulher tem. Não acometeu de aumentar a minha oleosidade do rosto também, é outro ponto positivo. O terceiro ponto positivo que eu observei nele, aqui não fala, mas eu observei que ele hidrata um pouco a minha pele. Eu normalmente deveria, mas eu não hidrato constantemente o quanto eu deveria. E minha pele normalmente, aqui onde eu moro, tá no período de inverno. E essa minha região, ela começa a descascar bastante, descamar. E depois que eu comecei a utilizar ele, isso não aconteceu. E mesmo eu usando outros filtros solares que eu usava, acontecia de descamar. Ponto negativo. A questão do antibrilho. Vocês vão notar que assim que eu termino de passar ele, eu passo um pó. Por quê? Porque o pó eu consigo o efeito mate. Com ele, eu não consegui o efeito que eu queria. Tipo, ele deixa um pouco de brilho. E isso me incomoda extremamente. Por quê? Porque meu rosto é oleoso. Falando nisso, gente, tem uma dica ótima para quem tem rosto oleoso. Clica no card, não sei se vai aparecer aqui ou aqui. Clica e vê essa dica. Usa ela porque ela vai controlar bastante a oleosidade do seu rosto, tá bom? Depois comenta comigo se você gostou, se você utilizou. Outro ponto negativo que eu achei do filtro solar. Não tem. Gente, sinceramente, pra mim, eu sou apaixonada por esse filtro solar. Ele foi o primeiro filtro solar que não deixou meu rosto pegajoso, não deixou comedogênico. Depois de algum tempo, acontece de voltar o brilho? Acontece. Por quê? Porque a minha pele é muito oleosa. Se eu não fizer um cronograma direitinho, se eu não seguir passo a passo para controlar a minha oleosidade, ele não consegue controlar sozinho. E isso é normal, porque a função dele é proteger. Apesar dele ter um efeito anti-brilho, depois de algumas horas, claro que vai acontecer. Porém, depois de algumas horas, o correto é o quê? Reaplicar o filtro solar. É mais difícil reaplicar ele, eu sei. Então, o que eu tô tentando é comprar um protetor solar em pó para fazer a reaplicação. Quando eu conseguir comprar, eu vou trazer aqui para vocês e mostrar. Por enquanto, eu tô aplicando a base normal, ela tem um FPS 15. É pouco, eu sei, porém é o que eu tô conseguindo reaplicar, porque esse é outro ponto negativo dele. Eu falei que não tinha, mas tem. A questão da reaplicação, se eu fizer uma maquiagem. Tipo, eu passei o pó, o blush, a sombra nem tanto na diferença, mas eu passei o pó e o blush. Então, para eu reaplicar em cima, pra mim fica uma camada muito grossa. Então, eu prefiro retirar todo o filtro solar e aplicar novamente. Isso pode ser um empecilho. Porém, ele é muito bom, gente. Eu indico bastante pra vocês, tá bom? Agora assistam o passo a passo, vejam como ficou. Eu peço pra vocês dar like, compartilhar, usarem o filtro solar, comentarem comigo se vocês se adaptaram ou não. Dicas de algum produto que vocês queiram que eu use, que eu teste, que eu traga alguma dica pra vocês. Pode até ser de outro filtro solar ou alguma coisa assim, tá bom, gente?